Sejam bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo você vai ver as invenções mais estranhas da história. Fique até o final, a oitava invenção vai surpreender você. Houve muitas invenções estranhas ao longo da história, algumas das quais parecem bastante absurdas aos olhos modernos. Aqui estão algumas das invenções mais estranhas da história. Máquina de escrever para cachorros. Em 1933, um escritor chamado William F. Brown inventou uma máquina de escrever especialmente projetada para cães. A ideia era que os cães pudessem escrever cartas para seus donos usando as patas. A máquina tinha teclas especiais para patas e um cilindro de papel para impressão. Chapéu para fumantes. Em 1926, um inventor chamado Georgia Phelps criou um chapéu para fumantes que permitia que as pessoas fumassem enquanto andavam na rua. O chapéu tinha um tubo que ia da boca do fumante até um cinzeiro na aba do chapéu. Máquina de exercício para rosto. Em 1902, um inventor chamado Paul E. Odin criou uma máquina de exercício facial que era essencialmente um elástico que as pessoas colocavam ao redor da cabeça e puxavam para exercitar os músculos faciais. Cama anti-terremoto. Em 1965, um inventor japonês chamado Nobuo Fujita criou uma cama que supostamente podia proteger as pessoas de terremotos. A cama tinha uma estrutura de aço que se ativava automaticamente em caso de tremor e envolvia a pessoa em um casulo de proteção. Máquina de escovar dentes elétrica. Em 1939, um inventor chamado Dr. William Ades criou a primeira máquina de escovar dentes elétrica do mundo. Embora isso possa não parecer tão estranho hoje em dia, na época, muitas pessoas acharam a ideia de uma escova de dentes elétrica bastante incomum. Óculos de leitura para nariz. Em 1907, um inventor chamado Charles Innes criou óculos de leitura que tinham uma almofada de nariz para apoiá-los, mas em vez de repousar no nariz, eles tinham uma extensão que se encaixava nas narinas. Chapéu de caça com antena. Em 1935, um inventor chamado Robert Gairns criou um chapéu de caça que tinha uma antena de rádio embutida. A ideia era que os caçadores pudessem ouvir as transmissões de rádio enquanto estivessem na floresta. Cadeira de balanço automática. Em 1891, um inventor chamado Henry Carr criou uma cadeira de balanço automática que balançava por si só, sem a necessidade de uma pessoa empurrando-a. Chuveiro de rotação. Em 1962, um inventor chamado Robert J. McCormick criou um chuveiro que girava em 360 graus enquanto a água fluía. A ideia era que isso ajudaria a limpar melhor o corpo. Calças de ar. Em 1872, um inventor chamado Rufus Porter criou as calças de ar, um traje inflável que se destinava a permitir que as pessoas flutuassem no ar e atravessassem grandes distâncias. Infelizmente, as calças de ar nunca pegaram, pois eram muito volumosas e difíceis de usar. Máquina de escrever com teclas transparentes. Em 1887, um inventor chamado Frank Ravenhall criou uma máquina de escrever com teclas transparentes, para que o usuário pudesse ver o que estava digitando enquanto escrevia. Máquina de soprar bebês. Em 1920, uma enfermeira chamada Alice Magal criou uma máquina que soprava ar quente em bebês para ajudá-los a dormir melhor. A ideia era que o ar quente acalmasse os bebês e os ajudasse a dormir. Sapatos de uma roda só. Em 1969, um inventor chamado Paul Butler criou sapatos com uma roda embutida na sola, permitindo que as pessoas andassem ou corressem com mais facilidade. Os sapatos de uma roda só foram um precursor do patins em linha. Pente para bigode. Em 1898, um inventor chamado Robert W. Perdue criou um pente especial para bigodes que tinha dentes mais largos e espaçados para facilitar a passagem pelos pelos faciais. Máquina de fazer máscaras de batata. Em 1919, um inventor chamado Dr. Frederick Acum criou uma máquina que fazia máscaras faciais a partir de batatas. A ideia era que as batatas contivessem nutrientes benéficos para a pele. Máquina de cortar cabelo automática. Em 1898, um inventor chamado Norton Goddard criou uma máquina de cortar cabelo que cortava o cabelo automaticamente, sem a necessidade de um barbeiro. Chapéu guarda-chuva.
Em 1928, um inventor chamado Arnold L. Doumetz criou um chapéu guarda-chuva que tinha uma cobertura dobrável que se abria para proteger a pessoa da chuva. Chapéu camelo. Em 1937, um inventor chamado H.W. Windy criou um chapéu em forma de camelo que era feito de pele de camelo. A ideia era que o chapéu fosse confortável e quente. Capacete de mergulho para fumar. Em 1912, um inventor chamado Harry G. Gantz criou um capacete de mergulho que permitia que as pessoas fumassem enquanto estivessem submersas na água. O capacete tinha um tubo que permitia que o fumante respirasse ar fresco e um outro tubo para a fumaça do cigarro. Bicicleta com hélice. Em 1914, um inventor chamado George Aviman criou uma bicicleta com hélice que permitia que a pessoa voasse a uma altura de cerca de 3 metros. A ideia era que a bicicleta pudesse ser usada para transportar pessoas por cima de terrenos difíceis ou mesmo para voar sobre obstáculos. Cadeira de escrever. Em 1887, um inventor chamado Dr. Samuel Plimsoll criou uma cadeira de escrever que tinha uma escrivaninha embutida no braço da cadeira, permitindo que a pessoa escrevesse confortavelmente. Banheira com motor. Em 1912, um inventor chamado Roy Jacuzzi criou uma banheira com motor que permitia que a água fosse circulada e aquecida automaticamente. Telefone de pulso. Em 1947, um inventor chamado Douglas H. Ring criou um telefone de pulso que permitia que as pessoas falassem ao telefone sem precisar segurá-lo com as mãos. Árvore de luzes. Em 1965, um inventor chamado Lawrence Sotoler criou uma árvore de luzes que emitia luz de diferentes cores e era controlada por um computador. A árvore de luzes foi usada em shows de rock e em eventos públicos. Máquina de lavar roupas de pedal. Em 1908, um inventor chamado Alva J. Fisher criou uma máquina de lavar roupas que era acionada por pedais, permitindo que a pessoa lavasse roupas sem precisar usar as mãos. Estas são apenas mais algumas das muitas invenções estranhas da história. Algumas delas foram bem-sucedidas e se tornaram amplamente utilizadas, enquanto outras nunca pegaram. Mas todas elas oferecem uma visão fascinante da criatividade humana e da busca pela inovação. Agora me conta aqui nos comentários, quais dessas invenções você achou mais bizarra?